Derrota alvinegra na Ilha do Retiro. O Ceará perde por 2-1 para a equipe do Sport e vê a sua situação na Série B se complicar depois de mais um revés fora de casa. A gente vai falar um pouquinho da derrota do Ceará, né, de como foi o jogo nesse vídeo e também tentar projetar aqui se ainda dá para subir, se não dá para subir, se é cedo demais para dizer que acabou, ou se ainda tem esperança, ou se é devaneio demais imaginar que ainda dá. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa as notificações, você que chegou aqui pela primeira vez, deixa aí teu comentário sobre o que você entendeu da partida, sobre o que você achou, qual foi o pecado que o Ceará cometeu, que fez ele acabar sendo derrotado pela equipe do Sport. É sempre muito importante ter esse engajamento para que o conteúdo chegue para mais pessoas e a gente possa bater esse papo com mais gente, tá? Vamos falar sobre duas coisas nesse vídeo. O primeiro é sobre o contexto da derrota do Ceará e o segundo sobre o jogo especificamente. Prometo que eu vou atender esses dois caminhos aqui, tá? E eu começo falando do que significa essa derrota. O Ceará perde para o Sport, um time que ele não só se credencia fortemente ao acesso, mas ele agora se coloca na briga pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu digo isso porque ele tem um jogo a menos do que a maioria dos times ali que estão brigando junto com ele, pega o Novo Horizontino, que é o líder da competição, vê o Santos perdendo nessa rodada, ou seja, o Sport está muito credenciado agora, não só mais ao acesso, mas também ao título da competição. E a distância do Ceará para o Sport e também para o Mirassol, ela é de 5 pontos. O Ceará tinha a possibilidade de ultrapassar o Sport com essa vitória hoje, ele ficaria com 1 ponto à frente, com um jogo a mais, mas estaria no G4, pisando ali, colocando o seu pezinho no G4, e isso não aconteceu. E agora ele vê essa distância aumentar de novo para 5 pontos, o que é o pior dos cenários nessa rodada, né? A derrota do Ceará, que não é nenhum absurdo imaginar o Ceará perdendo para o Sport na ilha, mas não dá para também um time que quer subir não imaginar, não projetar vencer seus adversários concorrentes diretos e também fora de casa. O Ceará poderia ter trazido de Recife um resultado mais favorável, não foi o que aconteceu, já falo sobre isso. Agora a sequência coloca pela frente um adversário que é a Ponte Preta, que está da metade para baixo da tabela, que não é um time consistente, que é um time regular, mas que venceu o Ceará lá em São Paulo, foi uma das piores atuações do time na competição, e agora chegou a hora do Ceará tentar reverter, tentar devolver aquela derrota, porque é imprescindível. O Ceará não pode perder pontos para equipes que estão abaixo, principalmente jogando na Arena Castelão. E a pergunta é, dá para acreditar que o Ceará pode subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu, sinceramente, gostaria de dizer que sim, porque matematicamente dá. Se você olhar, o Ceará vence a Ponte Preta e, dependendo de algumas combinações, há confronto direto na rodada, o Ceará pode chegar ao final da próxima rodada de novo com 2 pontos de diferença. E com uma sequência que não é das mais complicadas. O Ceará tem o Santos, tem Paysandu, tem Ituano pela frente, tem jogos que são possíveis de se imaginar que o Ceará vai conseguir pontuar. E ainda mais para frente, além do Santos que eu já falei, vai ter o América Mineiro como confronto direto, justamente uma rodada antes de acabar o campeonato. Ainda pega Botafogo de Ribeirão Preto, pega o Guarani, equipes fora de casa, mas que muito provavelmente alguma dessas já estarão até rebaixadas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, matematicamente, é difícil você jogar a toalha. E a gente até falava isso do Futebolês ao longo da semana, de que não dá para simplesmente, perdeu, acabou. Não dá. Você tem que acreditar até o final, enquanto a vida, a esperança, né? O ditado muito conhecido. Enquanto a possibilidade, e pelo desempenho que o Ceará hoje mostrou na Ilha do Retiro, dá para se imaginar um time que vai brigar até o final do Campeonato Brasileiro. Não dá para largar, jogar para o ar. Agora, é irreal também a gente vender uma ilusão de que tá tudo bem, de que vai conseguir subir porque os adversários que ele vai pegar pela frente são mais acessíveis do que o Sport. É irreal, é difícil. O Ceará tem uma missão dificílima pela frente.
para ele subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai precisar fazer mais do que o que ele fez até aqui. Ele vai precisar ter um aproveitamento maior do que o que ele teve até aqui. Ele está tendo uma pontuação, uma média de time que fica ali em sexto, sétimo, e não é o suficiente para chegar no G4 da competição, principalmente considerando que os seus adversários diretos estão pontuando como estão. E aí eu entro falando sobre isso, já falei sobre os próximos adversários, os próximos jogos, não dá para largar, e aí eu vou falar sobre o jogo. Acho que o Ceará faz um primeiro tempo encaixado, não vou nem dizer que é um primeiro tempo bom, mas é encaixado dentro do jogo. Qual é o plano de jogo? Resistir a uma possível pressão do Sport, baixar a linha de marcação como é de praxe do Léo Condé, e vai saindo na boa, vai tentando pressionar ali quando a bola chega da metade do meio de campo para frente, ocupa os espaços, tenta fazer uma compactação para roubar essa bola e sair em velocidade, para tentar criar oportunidade de gol nesse contra-ataque, nessa reação a uma vinda do seu adversário, no caso do Sport. O Ceará conseguiu esse objetivo. Há duas chances claríssimas de gol. Uma bola errada pelo Dalbert pelo lado esquerdo, que o Saulo consegue roubar, pega a bola, dá no Lourenço, que articula, vira e encaixa um passe perfeito para ir para o Pulga, que poderia até ter levado para o pé direito para finalizar, mas escolhe para o lado esquerdo e ele bate para fora, um gol claríssimo. E depois, um passe, uma jogada que vem para o Ailon consegue encaixar um passe em profundidade para o Recalde, que de frente acaba finalizando. Aí acho até que é mais mérito do Kaique França na defesa do que um gol perdido em si do Recalde, que tentou finalizar. No segundo tempo, o Sport de fato cresceu no jogo. O Sport melhorou, insistiu, criou oportunidades, contou com uma noite muito boa de Lucas Lima e Tite Ortiz, dois jogadores articulados pelos lados e ali tentando acionar direto o Barleta e também o Zé Roberto no primeiro tempo, o Gustavo Coutinho no segundo, e é numa jogada dessas de rodar de um lado para o outro, conseguir encontrar espaços, que vem uma jogada, o Lucas Lima faz uma jogada individual, dribla 4 jogadores do Ceará, invade a área do Ceará sem nenhuma dificuldade, faz o cruzamento, o Pulga, Eric Pulga faz o corte, a bola volta para o Lucas Lima, que encontra o Barleta no segundo pau, que escora e faz o primeiro gol. 3 minutos depois, alguns minutos depois, o Ceará consegue um empate que era até improvável. Imaginava-se que o Sport iria amassar o Ceará, colocar o Ceará para trás, e numa jogada ali pelo lado esquerdo, o Matheus Bahia cruza, uma das poucas coisas que ele fez boas no jogo hoje, o Matheus Bahia, a bola acaba sobrando, a zaga escora, e o Eric Pulga faz o 1-1. Na minha visão, na minha leitura de jogo, o Léo Condé estava muito satisfeito com o resultado, porque está claro que ele não vê no banco uma possibilidade real de mudar partidas, principalmente no sentido ofensivo. Ele demora demais para fazer mudanças, ele faz mudanças muito burocráticas ali para preencher lacunas mínimas e ele vai com o que ele acha que tem de melhor até o final do jogo, e foi assim. Trocou o Recalde porque o Recalde caiu muito de produção, ele coloca o Barceló, aí o Ceará faz o gol, depois troca só aos 34 do segundo tempo, faz uma mudança da entrada do Richardson, e depois aos 44 já na reta final para descansar mesmo ali, tentar um último gás físico mesmo para segurar o Sport, ele faz as últimas mudanças. É assim que o Léo Condé trabalha, não acho que isso vai mudar. Só que o que acontece? O Sport trocou mais rápido, o Sport aumentou o volume, nem que tecnicamente não fossem exímios jogadores e que jogassem tão bem, mas aumentou o ritmo, o Sport continuou insistindo na vitória, e por conta disso acabou sendo premiado, uma jogada pelo lado direito, que vem um cruzamento do Di Plácido e o Wellington Silva, dois jogadores que vieram do banco, decidindo o Wellington Silva fazendo o gol da vitória. O Sport mereceu pela insistência, porque foi mais efetivo, porque também tinha mais peças, porque o treinador talvez tinha mais opções, ou acreditou mais nas opções que tinha. O fato é que essa junção de vários detalhes acabaram fazendo a diferença pró-Sport, complicando a vida do Ceará, melhorando a vida do time rubro-negro lá no retorno da Ilha do Retiro. Esse é um pequeno resumo daquilo que foi o jogo, né? Há várias implicações diante disso, a gente vai conversando em outros conteúdos, tá? Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações,
deixa o teu comentário, fala o que você achou da partida, se você concorda com a minha visão, se faltou alguma coisa eu detalhar aqui, mas o mais legal é a gente continuar batendo esse papo e encaminhar esse conteúdo para mais pessoas, para que chegue para mais pessoas, torcedor do Ceará, torcedor do esporte, e a gente possa debater aqui sobre se o Ceará vai conseguir subir ou não, se ainda dá, se ainda é loucura pensar que vai subir, se já é hora de desistir, e também falando um pouquinho das impressões da partida, tá bom? Um abraço e até a próxima.